Olá pessoal, hoje eu posso ver claramente que existem muitos ensinos que estão acontecendo dentro das denominações, ou seja, dentro dos templos construídos por muçulmanas, que são ensinos totalmente errados, são ensinos deturpados, são ensinos enganosos, são claramente ensinos de demônios que, infelizmente, estão envolvendo e enredando a igreja a se desviar da verdade. A se desviar da verdade do evangelho, se desviar da graça, se desviar da sã doutrina e não estar mais concordando com as sãs palavras do Senhor Jesus. Tudo isso contribui em muito para que as pessoas estejam apostatando da fé. É a realidade que está acontecendo hoje nas denominações. Isso é um perigo gravíssimo que nem você nem eu podemos aceitar. Porque quem aceita tal coisa, quem diz amém, quem diz glória a Deus, quem concorda, quem aprova, quem consente, quem é cúmplice conivente com essas coisas, essas pessoas estão cegas. A cegueira de entendimento tomou conta delas e elas não enxergam mais a verdade. Os ouvidos delas não aguentam mais ouvir a verdade, como se elas estivessem sentindo coceira nos ouvidos. A verdade incomoda, ameaça. A verdade para elas dói, machuca, sangra, enfim. Essa é a realidade. E tudo isso está acontecendo hoje no século XXI, por aí nas denominações. São muitas, são milhares, que infelizmente são portas abertas para a entrada de ensinos de demônios que estão cada vez mais levando muitas pessoas para a ruína e perdição. E muitas dessas pessoas não se deram conta disso ainda. Não perceberam, não abriram os olhos, não acordaram. Estão dormindo. Estão cada vez mais perto da ruína e perdição. Isso é um fato. E principalmente por causa de pastores, bispos e apóstolos, que infelizmente estão envolvidos nisso também. Estão levando muitas pessoas para o erro, induzindo pessoas ao erro, por ensinarem vários ensinos que não tem nada a ver com a doutrina do Senhor Jesus e com as sãs palavras que ele ensinou. Isso é o que está acontecendo hoje. Então, você não pode aceitar esse tipo de coisa, nem eu. E se nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, isso significa o quê? Que devemos fugir, escapar, sair fora das denominações para sempre. Porque se continuarmos dentro desses lugares, dentro desses templos construídos por muçulmanos, vamos continuar sendo cúmplices dessas coisas, participando mesmo, aprovando, porque é assim que é. É assim que a massa de manobra é induzida ao erro. A massa de manobra é a igreja. Infelizmente, a igreja está sendo massa de manobra desses ensinos de demônios, ensinos deturpados, ensinos corrompidos, podres, estragados. Esses ensinos são fermentos que estão apodrecendo toda a massa que é a igreja. Isso é um fato que está acontecendo hoje. Então, ninguém pode ficar fazendo vistas grossas para isso. Ninguém pode ficar, como é que posso dizer, se conformando, se amoldando a esse tipo de coisa. Que é algo totalmente errado. Que na igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre a pedra, não pode existir esse tipo de coisa. Ninguém pode aceitar isso. Pelo contrário, eles têm que combater, eles têm que repelir, eles têm que se acautelar desses ensinos. Porque esses ensinos de demônios visam exatamente fazer com que as pessoas acreditem nos ensinos de demônios, que são totalmente contrários ao ensino que o próprio Senhor Jesus ensinou. Dá para se comparar.
dá para se ter um parâmetro dos ensinos que o Senhor Jesus ensinou contra os ensinos de demônios. Aí você vai ver a diferença clara e simples entre um e outro, para que você possa discernir que dar crédito a espíritos enganadores e a ensinos de demônios é um perigo espiritual gravíssimo, que você está, infelizmente, se deixando envolver e se enredar por eles. É por isso que a sua vida está sendo destruída aos poucos. A sua vida física e principalmente a vida espiritual está sendo derrotada, está sendo vencida, está sendo cada vez mais sendo destruída, sendo minada pouco a pouco. Assim a fé da pessoa vai pouco a pouco se esfriando e vai fazendo com que a pessoa retroceda para o lado errado, sempre para o lado dos ensinos de demônios. Isso é um erro que não pode acontecer mais. Então, eu quero falar sobre isso aqui para ver se alguém por aí consiga abrir os olhos, abrir o entendimento e perceber o erro em que está caindo. Porque muitas pessoas hoje estão sendo guiadas por cegos. Ou melhor, vou até falar algo melhor ainda aqui. Muitos cegos hoje estão sendo guiados por outros cegos. E tanto um como os outros vão cair no barranco. Porque o Senhor Jesus disse bem claramente: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O barranco é a ruína e perdição. Então, a cegueira do entendimento tem que acabar, para que ninguém mais possa ser induzido ao erro dos ensinos de demônios, como hoje está acontecendo aí. Porque todo aquele que ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus é alguém que está ensinando ensinos de demônios, sim. E muitas pessoas têm aprendido ensinos de demônios hoje, têm praticado esses falsos ensinos. Ensinos corrompidos, que são inconvenientes para a igreja, são nocivos, são perigosos, são gravíssimos. E eu quero que as pessoas hoje entendam isso de uma vez por todas, porque ainda dá tempo. O Senhor Jesus está sendo longânimo para com todos nós, para que possamos ter o entendimento, para que possamos nos conscientizar, chegar a uma conclusão de que esses ensinos de demônios são errados. Eles só servem para fazer as pessoas errarem, tropeçarem, caírem. E muitas pessoas já caíram nesses ensinos de demônios. Tem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí ensinando ensinos de demônios. E as pessoas não perceberam isso. Não se atentaram para isso. Não se acautelaram contra esse tipo de coisa. Pelo contrário, muitos ouvem esses ensinos e dizem amém. Ou seja, estão concordando, estão aprovando. Estão aprovando algo que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Então, você e eu temos que estar de acordo com o Senhor Jesus, e não praticando algo que é contrário ao que ele ensinou. Essa é a verdade. Então, eu vou ler aqui 2 textos que falam claramente sobre isso. O primeiro texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Aqui, achei. Então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim, ó. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, o Senhor Jesus passou a ensiná-los dizendo... Esses ensinamentos que o Senhor Jesus ensinou aqui, esses são ensinamentos perfeitos para você e para mim, para a igreja de modo geral. Esses são os ensinamentos eficazes, são os únicos ensinamentos que devem reger a igreja e nenhum outro mais. Porque qualquer outro ensino que seja contrário ao ensino que o Senhor Jesus ensinou
não podemos aceitar, não podemos concordar, não podemos participar desses ensinos. Esses ensinos não vão nos levar à perfeição alguma. Pelo contrário, só vão nos tornar imperfeitos. Só vão nos conduzir para a ruína e perdição, para o mal, para longe da verdade do ensino do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender isso hoje. No século XXI, isso tem que acontecer. Porque, claramente, por aí nas denominações está proliferando muitos falsos ensinos de demônios, que muitas pessoas têm abraçado. Abraçar esse tipo de coisa é uma atitude errada, que tem que ser consertada. Consertada como? Com a pessoa caindo em si, caindo na real, retornando à sensatez e vendo que está sendo induzida por esses ensinos demônios, por esses ensinos demônios que são ensinos errados. Então, é preciso entender isso hoje. E quando cada pessoa entender isso hoje, o que ela tem que fazer? Qual a decisão firme que ela tem que fazer? É voltar novamente para o ensino do Senhor Jesus, que um dia ele passou a ensinar quando disse, como está escrito aqui, ó, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então, o ensinamento do Senhor Jesus, que ele começou a dizer aqui, serve para você e para mim hoje no século XXI. Eles nunca foram relativizados, eles nunca se tornaram ultrapassados, eles nunca se tornaram velhos. Eles nunca foram ensinos que foram se apagando com o tempo. Não, esse ensinamento do Senhor Jesus, ele é vivo e eficaz, ele é perfeito, ele não tem falha alguma. Esse é o ensino que nós devemos receber, essa é a doutrina que nós devemos abraçar e perseverar nela, preservar ela em nossas vidas, praticar elas em todo o tempo. Isso sim é o que nos fará crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso sim é eficaz. Então, não dê ocasião ou lugar algum para os ensinos de demônios, porque isso produz destruição na vida de quem se deixa enganar por eles. Então, eu vou ler aqui agora o próximo texto, que está no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 7 e 8, onde o próprio Senhor Jesus fala a respeito de ensinamentos. Está escrito assim, ó. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então, esse reconhecimento, o Senhor Jesus falando que eles já tinham esse reconhecimento. Eles reconheceram que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Provinha de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus recebeu, vinha de Deus. Eles reconheceram isso. E o texto diz aqui, ó. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, todas as palavras que Deus deu ao Senhor Jesus foram recebidas por eles, porque eram palavras que o Senhor Jesus ensinou, palavras verdadeiras, vindas diretamente de Deus para o coração das pessoas. As pessoas ouviram e guardaram isso nos seus corações. Esse é o ensinamento perfeito. Essas são as palavras que o Senhor Jesus transmitiu. O ensinamento, como eu disse aqui no versículo anterior, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então foram essas palavras que eles receberam, ensinamento perfeito. Eles não receberam em tempo algum ensinos de demônios, receberam ensinos direto de Deus, através do Senhor Jesus, foi transmitido para eles receberam esse ensino. E esse ensino que eles receberam é eficaz e perfeito para sempre. Eles não precisam de outro em tempo algum. Esses ensinos vão manter
a fé deles viva, operante, atuante. Eles nunca vão apostatar da fé, porque o ensino que eles receberam é perfeito, eficaz e não vai deixar com que eles possam, em tempo algum, apostatar da fé. Pelo contrário, eles vão confirmar a fé, eles vão viver pela fé. Uma fé viva e atuante vai estar na vida deles, porque eles receberam o ensinamento perfeito através do próprio Senhor Jesus, que eles receberam. Então, isso é um fato que tem que acontecer com você e comigo hoje também. Porque o mesmo ensinamento que eles receberam é o mesmo que nós devemos receber hoje e manter ele em nossas vidas, praticando esses ensinamentos, dia após dia. É isso que vai nos aperfeiçoar para que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a perfeição. Enquanto os ensinos de demônios, eles vão tornando as pessoas imperfeitas, o ensino do Senhor Jesus, ele vai nos capacitando, vai nos desenvolvendo para alcançarmos a perfeição, que é o prêmio da soberana vocação. Então agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então está escrito assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É isso o que está acontecendo agora. A afirmação do Espírito está acontecendo agora. E é muito bem claro isso. Porque a quantidade de pessoas que hoje estão apostatando da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios são milhares de pessoas. Infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo arrastadas, estão sendo iludidas, estão sendo cada vez mais levadas para a ruína e perdição. Porque elas não acolheram, elas não quiseram acolher mais as sãs palavras do Senhor Jesus. O ensino dele, a doutrina dele não faz mais parte da vida dessas pessoas. Elas passaram para outros ensinos, para outras doutrinas erradas, errôneas, que infelizmente estão afetando negativamente a vida de muitas pessoas, que estão infelizmente cada vez mais sendo seduzidas por esses ensinos de demônios, ou melhor, por esses espíritos enganadores e por obedecerem a ensinos de demônios. Então, essa obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios é o que está levando as pessoas a desobedecerem a sã doutrina do Senhor Jesus, as palavras que ele recebeu de Deus para que você pudesse ouvir. Isso as pessoas não obedecem mais. Agora elas passaram a obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem obedece a ensinos enganadores e a espíritos de demônios já se desviou em muito da verdade. Então, é para essas pessoas que eu quero dizer, ainda há tempo de retornar à sensatez, de se purificar desses erros e voltar novamente para a sã doutrina do Senhor Jesus. Essa sim é perfeita e eficaz na sua vida e na minha vida. Então, se você quiser viver uma vida em Cristo para o inteiro agrado dele, é hora de você não mais obedecer a espíritos enganadores e muito menos a ensinos de demônios, porque tudo isso vai fazer você apostatar da fé, ou já está fazendo você apostatar da fé. Essa é a realidade. Então, as pessoas hoje têm que acordar, elas têm que voltar, elas têm que se purificar dos erros desses ensinos de demônios e espíritos enganadores, para que assim elas possam voltar para a verdade, porque
O Senhor Jesus enviou o Espírito da Verdade para nos guiar a toda a verdade. Então, o Espírito da Verdade é suficiente para você e para mim. Porque só Ele pode nos guiar a toda a verdade. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Para que assim, nunca mais alguém possa apostatar da fé. Porque apostatar da fé é algo ruim. O que nós devemos fazer é manter a fé. Guardar a fé. Viver pela fé. Cada vez mais, isso tem que crescer em nossas vidas. Essa fé tem que aumentar sobremaneira em nossas vidas. Além da medida que está hoje. Então, é isso que nós devemos fazer. Porque quem fizer isso, com certeza, vai estar vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça com as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.